Vamos para o nosso final de estudo do livro do profeta Oséias. Este livro, que embora pequeno, é um livro grande de conhecimento para que possamos aprender e possamos praticar aquilo que as Escrituras nos ensinam. Nós lemos o capítulo 11, onde ficou descrito o amor de Deus, como Deus ama aquele povo que foi ingrato a ele. Mesmo Deus mostrando o seu amor, então esse povo ainda permaneceu ingrato, e por causa da sua ingratidão, Deus entregaria esse povo aos assírios, lembrando que o povo Oséias está pregando ou profetizando para o povo do norte. Então a Síria é quem leva cativo os judeus do norte, e este povo então ia sofrer devido à sua desobediência, à sua idolatria e também à quebra da aliança de Deus com o seu povo. Mas Deus continuaria amando esse povo. E Deus promete que aquele exílio vai ser por um tempo, mas Deus vai resgatar o seu povo. Capítulo 12, então nós vemos a descrição de que Jacó, ele é um modelo para o povo de Israel. Então o Senhor vai mostrar a esse povo que tem um modelo a ser seguido, e vai mostrar para... Aqui você vai ver muita palavra Efraim se referida a Israel, tá? Para mostrar com que Deus está tratando. Vejam que interessante, no versículo 2 do capítulo 12, o Senhor vai dizer assim: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Então o Senhor está dizendo para o reino norte aqui, representado em Efraim, que Judá, o reino sul, também, por causa dos seus maus caminhos, vai sofrer, a mão do Senhor virá sobre eles. Né? O Senhor, o Deus dos exércitos, então, ele vai honrar o seu nome, punindo esse povo por causa do seu afastamento, do seu desvio do Senhor. O capítulo 13, então, de Oséias, vai nos narrar o castigo definitivo para aquele povo. Diz lá o capítulo 13, né? Quando falava a Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todas as obras de arte, artífices, e dizem: sacrificai eles, homens, até beijam os bezerros. E aqui é uma alusão, claro, a muito aquilo que aconteceu lá no Êxodo, da qual nós estudamos lá no período dos 10 mandamentos, quando o povo fez exatamente a mesma coisa. Fundiram um ídolo com a prata e o ouro que tinham, usando ali o dom ou o talento de Arão para fundir ali, e dali saiu um bezerro onde eles adoraram, e ali foi uma orgia, foi uma festa grande, uma festa pagã enorme que eles fizeram aos seus ídolos. O Senhor diz que terá um castigo para eles, o castigo já está definido, já é definitivo, não tem volta, eles vão ser levados cativos. O capítulo 14, então, termina o livro de uma maneira maravilhosa, mostrando as promessas de Deus, né, que envolve o perdão para aquele povo. Né? O capítulo 14 começa dizendo: volta a Israel. Este volta aqui, nós vamos ver que ele é muito interessante, que é: retornem, pratiquem de novo aquilo que vocês praticavam antes de vocês se desviarem e pecar contra o Senhor. E o Senhor diz: volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então, é um convite: retornem à sua pureza, retornem ao relacionamento que vocês tinham comigo, porque o que está acontecendo com vocês hoje tem um fundamento, tem uma causa. A causa disso qual é? Os pecados que vocês têm caído. E o Senhor vai descrever isso aqui, então, pedindo a eles que se arrependessem. Olha, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios de nossos lábios. Isso vai de encontro ao que nós aprendemos em Hebreus,
quando o escritor aos Hebreus diz que o Senhor não se agrada mais de sacrifício de animais, mas ele quer o quê? Um coração realmente arrependido, quer realmente mudança de atitude, lábios que agora se entrega ao Senhor confessando seus pecados e o adora. E o livro, então, ele termina com um dizer muito interessante, nós vamos analisar ele um pouquinho mais para frente, mas o livro termina de uma maneira diferente, né? Termina assim: quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as saibas, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha como termina o livro. Termina de uma forma de advertência, mas também desafiando quem é sábio, que entenda o que foi dito aqui, que analise tudo o que foi dito, desde o casamento de Oséias, passando por toda a história que o Senhor tem relatado. Então é um convite. Usem a sua sabedoria, usem o seu conhecimento para entender o que o Senhor quer de vocês. E saibam que o Senhor é reto, que o Senhor é justo. E é neste caminho que o justo tem que andar. Mas os transgressores? Os transgressores serão julgados e cairão na sua própria transgressão. Com isso, meus irmãos, então nós temos que aprender com o profeta Oséias, que é o livro da paixão de Deus. Nós vemos Oséias na sua missão de mostrar a esse povo que eles precisavam voltar ao Senhor, que eles precisavam se arrepender dos seus maus caminhos, que eles precisavam não só conhecer, porque eles já conheciam a palavra, mas precisavam prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Então, o que nós podemos aprender nesse livro? Bom, algumas coisas são interessantes, nós precisamos fazer aí um lembrete antes da gente entrar nas implicações neotestamentárias. Lembrando que o nome de Oséias, ele tem algo muito interessante envolvido no seu nome. Não à toa esse livro é o livro da paixão de Deus, o livro que fala da paixão do Senhor. O nome de Oséias, ele é o que dá origem ao nome Josué, está na mesma raiz ali. E quando nós olhamos para o hebraico, nós vamos ver que do nome de Oséias sai também, não sei se vocês lembram, mas quando vocês leiam lá Josué, em algum momento ele vai ser chamado de Oséias, filho de Num. Aí você fala assim, pera lá, o nome dele é Josué ou é Oséias? Porque é descrito isso para Josué. Ele é chamado de Oséias, filho de Num, e depois Josué, filho de Num também. Por quê? Porque no hebraico, o nome Oséias, né, ele dá a raiz para o nome Josué e depois para o nome Reshua, que é o nome de Jesus. Então, no nome de Oséias está a raiz salvação também, conforme nós podemos aprender ali, né, envolvido no seu nome. Voltando um pouquinho lá, peraí, que passou. Então, por exemplo, ali nós vemos a palavra Ro, né? Ou de Oséias, seria Roché. Estão as letras do tetragrama. O tetragrama é onde está o nome divino, o nome de Deus, que vai apontar para a missão do Filho, que é salvar. Então, o nome Oséias, no próprio nome de Oséias está a essência do que Deus quer fazer com o seu povo, salvá-los. E não é isso que Oséias está sendo enviado? A missão de Oséias é falar para o povo, vocês precisam se arrepender, precisam deixar o pecado, vocês precisam cumprir a aliança, vocês precisam voltar para o Senhor seu Deus, continuar conhecendo a palavra, vocês precisam ser salvos de vocês mesmos, porque o problema de vocês qual é? Os seus pecados que vocês estão caídos. O capítulo 12 diz isso. Efraim está na situação por causa dos seus próprios pecados. Então, o nome de Oséias ele é muito interessante por dar essa raiz ao nome de Josué e depois o nome de Jesus. O ministério do profeta Oséias, travou aqui, sabe? Help desk aqui. O ministério do profeta Oséias é muito interessante porque assim, a Bíblia ela não dá muita descrição da vida de Oséias. Nós não temos uma biografia
completa do profeta Oséias. O que nós temos são poucas informações. Aliás, os profetas, poucos deles, ou pouco se tem informações sobre eles. Nós já vimos aqui, Jonas, por exemplo, a gente já vê o Jonas entrando lá, sabemos que ele é filho de Amitai, mas não há mais informações que nós gostaríamos do profeta Jonas. E do Oséias também, mesma coisa, nós não temos muitas informações. Temos poucas informações, né? Essas informações foram preservadas, como seu contemporâneo Amós, o boiadeiro também. Né? Oséias foi um profeta do norte, né, que profetizou para o reino do norte. Amós era um profeta do reino do sul, lá da região de Tecoa, nas terras de Judá, e ele retornou depois de um tempo para o ministério do norte. Então nós vemos isso no livro do profeta Amós, vendo como eles são contemporâneos. Amós vai para o reino sul e depois retorna ao reino do norte. Nós vemos aí as indicações de que existem, né, que apontam para Oséias como sendo um homem do norte, cujo ministério se estendeu por pelo menos 30 difíceis anos durante um período desafiador e às vezes desastroso para Israel. Então, os estudiosos concordam que Oséias profetizou por quase 30 anos, que foi um período muito difícil. É o período em que o povo de Israel está inclinado ao pecado, está caindo na idolatria, o povo está se afastando da lei do Senhor, está deixando de cultivar os bons costumes, os costumes que eram para o povo judeu, e então está indo para o cativeiro. E o Senhor promete isso, dizendo no capítulo 12 a Efraim, que eles seriam levados para a Síria, por causa dos seus pecados. Não sou eu, viu, sabe? Que é o problema aqui. Não está passando, não. Então, como nós temos pouca informação sobre o profeta Oséias, as poucas informações que tem já são suficientes para que nós possamos entender quem é Oséias e qual a finalidade. E muitas vezes, quando nós olhamos para as Escrituras, para a vida de homens, tantos profetas quanto outros citados, e vemos uma curta ou quase, ou não muita informação sobre tal personagem, é porque o foco da história não está no personagem, mas sim está o quê? Na missão que Deus tem para aquele personagem. Então, a ideia da Escritura não é falar da pessoa, não é dar ênfase ao mensageiro, mas é dar ênfase ao que Deus quer fazer através do mensageiro. Tanto é que nós, quando lembramos de alguns homens da Bíblia, por exemplo, quando nós lembramos de Abraão, nós lembramos da fé, porque a ênfase não está no Abraão, está na fé que este homem produziu e que serve de exemplo. Quando nós olhamos para Jonas, nós lembramos da rebeldia de Jonas, recusando a ordem do Senhor no primeiro momento e indo para outro lugar. Então, esta é a ideia, lembrar da ênfase ao que Deus quer fazer e não ao que o homem está, não a biografia do homem. Então, a ocupação de Oséias, ela é desconhecida. Os estudiosos não conseguem fechar acerca da ocupação de Oséias. Mas o Dr. Harrison, ele menciona que provavelmente a ocupação de Oséias era uma espécie de padeiro. Tá? Isso é uma inferência que é feita nos versículos 7, no capítulo 7, do versículo 4 a 8. Possivelmente, o Oséias ele é um padeiro, segundo este escritor, por causa do capítulo 7, ou também um fazendeiro, que é as inferências que se dão pelas inúmeras comparações com a questão agrícola. O próprio livro de Oséias vai dando esse entendimento que tem uma questão agrícola envolvida ali, então possivelmente ele é ou um padeiro, ou era um padeiro, alguém que fabricava pão, o que pode ser, mas nós não temos uma convicção disso no texto, não temos uma certeza disso, e também a questão agrícola. Né? Como o Amós ele era um boiadeiro, pode ser que Oséias fosse alguém que tinha suas funções agrícolas. Do mesmo modo ali, propostas de que ele era de uma família sacerdotal, tudo isso precisa de provas concretuais. Isso está no campo da especulação.
se estudam para buscar alguma coisa para entender um pouquinho mais desse homem. O fato é que a vida do profeta, né, a única área da vida dele que as Escrituras revelam, que as Escrituras nos mostram de fato da vida do profeta Oséias, e que ficou conhecido por nós e que está relatado por nós aí, é o seu casamento. A única coisa que a gente pode realmente falar assim, a vida de Oséias, mas não sabemos se ele foi padeiro, se ele foi agrícola, foi sacerdote, mas sabemos que ele era um profeta, dos profetas menores, ele profetizou por um tempo menor do que os outros, né, ou por um período de tempo menor, e também acerca da sua família. Então, isso está relatado nas Escrituras, do capítulo 1 a 3. Embora, nesse caso, os detalhes também sejam bem elusivos, né, o ministério profético provavelmente teve início quando ele tinha uns 20 anos de idade, uma idade em que a maior parte dos homens já tinham a sua família, já eram casados. A questão do casamento vinha bem cedo, nessa época. O chamado dele, então, toma uma forma de uma ordem divina para que se unisse a sua esposa, chamada de esposa da prostituição, que é uma expressão que tem sido analisada de várias maneiras. Se é questão alegórica, se é uma questão apenas alusiva, ou se é uma verdade, mas se é algo concreto. Então, os estudiosos têm se desgastado em cima disso. É algo concreto, real? É uma questão alusiva? É uma questão figurada? Né? O que está sendo feito aqui? É uma metáfora? É uma história para comparar uma situação? Então, eles têm se dedicado a isso, a esses estudos, por enquanto o que a maioria concorda é que realmente Oséias, de fato, casa-se com uma mulher de prostituição, com uma mulher adúltera, né? E com ela tem os seus filhos para mostrar a Israel, para que Oséias fosse um exemplo real, concreto, né, factível, de que Israel estava se prostituindo contra o Senhor, seu Deus. E aí nós vemos o capítulo 14, do 12 ao 14 a gente vai estudar um pouquinho hoje, mas eu vou dar um salto às vezes no 14, volto para o 12, tá? Então o capítulo 14 ele vai mostrar para nós, nos versículos 1 ao 3, a súplica para que esse povo se arrependa. Foi o que nós lemos aqui. O Senhor diz, volta, ó Israel, volta para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao vosso Senhor. Diz ele, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício de nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra de nossas mãos, tu és nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Então, Oséias ensina cuidadosamente a Israel como eles deveriam responder ao modo como o Senhor estava lidando com eles, para que o caminho pudesse ser aberto, para que a misericórdia divina fluísse. Então, Oséias está mostrando a eles, vocês têm que se arrepender. E vocês devem agora fazer o quê? Não adianta querer apresentar um sacrifício, um novilho ao Senhor. Os seus lábios precisam agora proferir essas palavras, dizendo, né? Senhor, nós pecamos, nos desviamos do Senhor. Um exemplo muito parecido com aquele filho pródigo, o que ele faz, né? Ele diz, eu estou aqui por causa do meu pecado. Essa é a causa. Eu não estou aqui porque meu pai foi mal, eu não estou aqui porque as pessoas são egoístas, eu não sou vítima da sociedade, eu estou aqui porque eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Então, diz aquele filho pródigo, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, ele disse isso em pensamento, vou dizer, pai, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes, me receba como um dos teus serviçais. E quando ele chegou, ele então profere as palavras que ele tinha dito no seu coração. O que Oséias está fazendo aqui é a mesma coisa para esse povo, dizendo, vocês precisam confessar os seus pecados. Vocês precisam se voltar para o Senhor. Por quê? Porque vocês estão caídos por causa dos seus pecados. Então, volte ao Senhor e diga essas palavras. Né? Diga essas palavras. Perdoa-nos a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilho,
o sacrifício dos nossos lábios. Oséias está ensinando eles, então, a buscarem arrependimento no Senhor. Anteriormente, esse povo, então, havia recusado a retornar. O capítulo 11, versículo 5, mostra isso. Se você ler lá, no versículo 11 do capítulo 5, diz, o Senhor, Oséias relata, né? Não voltarão para a terra do Egito, nem o assírio será o seu rei, porque recusam a se converter. Então, o Senhor está dizendo, este povo se recusa a se converter. Irmãos, olha a dureza do coração. E talvez quando nós lemos, ou uma pessoa lê um texto sem conhecer o contexto, sem conhecer toda a história, ela fala, nossa, mas que povo ruim, né? Sim, o povo era ruim. Mas isso não foi da noite para o dia, como eu tenho dado ênfase aqui já alguns cultos. Esta degradação espiritual do povo de Israel deu-se passo a passo. Eu disse alguns cultos atrás que o nosso adversário, ele não tem pressa. Nós temos pressa. Ele não tem pressa. Ele vai trabalhar e investir todos os dias para que a nossa espiritualidade seja minguada. Para que o centro do nosso coração seja ocupado por alguma coisa que ele está plantando. Ele não tem pressa. Então é dia após dia. É uma falta, né? É falta no culto, é um ato de deixar as escrituras para ler depois, é um ato de, hoje eu não vou orar não, vou orar depois. É a insensibilidade do coração. Inclusive, irmãos, eu já disse isso lá no começo, quando eu cheguei aqui, lá em meados de março, abril, que um dos grandes, se não um dos maiores sinais da volta de Cristo é a insensibilidade do ser humano. E eu não inventei isso, quem disse foi Cristo. Jesus diz lá em Mateus 24 que um dos sinais seriam como um exemplo dos tempos de Noé e dos tempos de Ló. Eles comiam, bebiam, construíam, edificavam, né? E davam-se casamento. Depois, no período de Ló, edificavam, comiam, bebiam. Não se davam mais em casamento porque entendemos que o período de Ló foi um período em que a abominação sexual tomou conta daquela geração. O que isso quer dizer? É pecado construir casa? É pecado você edificar patrimônio? Não é pecado. É pecado se casar? Sangue de Jesus tem poder. Não é bênção. É bom, né? Conviver com alguém, é bom ter uma família, porque Deus é Deus da família. É problema, então, a gente comer e beber? Não, porque senão a gente vai morrer também sem comida. O que isso quer dizer? São práticas cotidianas do dia a dia que nós fazemos repetidamente e nós não agendamos isso. Ninguém se agenda. Amanhã eu tenho que almoçar, eu tenho que dormir. Não, isso é feito naturalmente. Isso mostra-se comodismo espiritual. Isso que Jesus quer dizer. Uma acomodação espiritual e uma insensibilidade das coisas que estão ao redor. Quando nós estamos lidando com essas coisas, edificando, comendo, bebendo e casando, a gente não se preocupa com as coisas ao entorno. É isso que Jesus quer dizer. Então, o povo de Israel, para eles recusarem ao Senhor, aqui no capítulo 11, versículo 5, isso foi acontecendo aos passos vagarosos. Isso começou, de novo, lá em Roboão, quando o Roboão, seu coração ficou obstinado e ele dividiu a tribo. Mas antes, o seu pai e o seu avô também deram contribuição para isso, unindo-se a nações via casamento, deixando que o povo de Israel fosse contaminado pelos ídolos, no abandono à lei do Senhor. Irmãos, isso é um perigo que nós temos que tomar cuidado. Mas o profeta continua dizendo que na providência, Deus havia moldado todos os negócios deles para que chegasse o tempo em que eles seriam levados a reconhecer os erros dos seus caminhos, o erro dos seus caminhos, e o buscariam em sincera penitência com um desejo ardente de se comprometer com ele. Então, o profeta vai dizer, ok, vocês estão recusando ao Senhor? Vocês não querem continuar em conhecer o Senhor? Ok, sem problema. Deus enviará a Síria como seu instrumento de correção. Em algum ponto da Escritura, Deus chama Senaqueribe de meu servo. Chama um rei ímpio, um déspota,
de meu servo, Nabucodonosor também, né? Nabucodonosor de meu servo e Senaqueribe de um instrumento dele. Ou seja, esses reis ruins foram instrumentos de Deus para oprimir o povo, para que o povo reconhecesse de que Deus é o Senhor e que eles tinham pecado contra a santidade de Deus, contra a palavra do Senhor. Meus irmãos, é duro para nós, como igreja, quando o Senhor tem que usar este mundo, quando o Senhor tem que usar as ferramentas deste mundo para nos advertir, para nos admoestar, para nos exortar. Talvez, penso eu mesmo, que eu não tenho certeza disso, talvez nós, a igreja brasileira, estejamos vivenciando isso. O que nós mais reclamamos, o que a sociedade mais clama nos últimos, 10 anos, é por um governo justo. O que a sociedade mais reclama, dentre todas as reclamações, né, é que os governantes são corruptos. Sai um corrupto, entra outro corrupto. Sai um ruim, entra outro pior. Eles roubam, mentem, saqueiam os cofres públicos. Eles manipulam a mídia. Eles fazem alianças, né, entre si e nós já não vemos mais esperança. E creio eu que isso é a mão do Senhor contra nós. Por quê? Porque em certo momento, lá no passado, quando a igreja estava associada com o império, ou seja, ela era uma igreja do Estado, e o Estado era o Estado da igreja, mas isso em algum momento foi rompido. Houve um rompimento do Estado com a igreja. E a igreja começou a andar sozinha, sem a chancela do Estado. Mas, no século presente, nós estamos querendo ser a igreja do Estado e que o Estado seja o nosso protetor. Delegando a ele temas que são nossos. Nós não precisamos do Estado que ele chancele. Um exemplo disso, meus irmãos, e não há problema nisso que eu vou falar, porque é uma verdade, o casamento. O casamento, nós nunca precisaríamos ter pedido a bênção do Estado. Nunca precisaríamos. Nós sempre precisamos da bênção de Deus. Mas hoje, para um casamento ser válido, ele não só tem que ser feito na igreja. Ele precisa da assinatura de um escrivão que não teme a Deus, que às vezes é um ateu, que às vezes pratica outras crenças. A gente precisa da bênção do Estado hoje para poder validar um casamento, senão ele não é aceito. Inclusive, as nossas confissões dizem que nós devemos atender aquilo que o Estado pede, porque uma vez que nós estamos numa sociedade, acatamos aquilo que o Estado pede. E outros temas que são nossos. Quando nós tiramos a educação das nossas crianças e delegamos ao Estado, nós estamos dizendo para o Estado, eduquem os nossos filhos. E aí nós reclamamos quando tem ideologia de gênero, quando as nossas crianças estão sendo ensinadas a dançar danças sensuais, quando elas são ensinadas ainda na sua tenra idade de inocência, ensinadas sobre sexualidade perversa, sobre que o que ela está vendo não é o que ela está vendo, mas que ela vai poder escolher depois. E a gente reclama quando nós deveríamos ensinar as nossas crianças. Mas nós estamos preocupados com elas. Ou nós tacamos o celular na mão dela e dizemos assim, fica aí quietinho aí. Fica aí. Dá o celular, fica quietinho aí. E aí deixamos que a escola ensine, que o Estado ensine as nossas crianças, quando eles deveriam, educar, quando deveriam ensinar as matérias científicas. Israel deixou de seguir ao Senhor e por isso foi dominado pelos inimigos. O Senhor usou os instrumentos fora de Israel para julgar este povo. Meus irmãos, não queiramos que Deus use o Estado contra nós, que Deus use as ferramentas fora da igreja para nos julgar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos voltar, como diz o convite de Osés para o povo, né? O convite do Senhor através de Osés. Volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados caíste. Então, o capítulo 14 é um convite ao arrependimento. Né? É um convite ao arrependimento para que esse povo, então, deixasse e saísse do seu estado de pecado.
Fabião, travou de novo. Então, o capítulo 14 vai nos dizer isso. Mas ainda nós vamos ver que Oséias traz ainda na sua mensagem, né, algo prático para o povo, algo que o povo deveria praticar, algo que o povo deveria fazer. O arrependimento pedido no capítulo 14, ele é necessário. Por quê? Porque este povo tinha tropeçado. Né? Conforme o capítulo 4 nos ajuda a entender. E na iniquidade que esse povo caiu, o capítulo 7 vai trazer essa referência. Então, a expressão que se usa no capítulo 14, assim como no capítulo 5, vai indicar um juízo que eles mesmos trouxeram sobre eles, por causa da sua obstinação e perversidade. Então, vejam só, o Senhor está dizendo para eles, vocês estão sofrendo o que estão sofrendo, porque vocês mesmos trouxeram isso. Como eu disse agora nos exemplos, vocês deixaram se levar por este caminho. E é muito comum, quando um pai vai corrigir um filho, eu creio que as mães aqui presentes, e os pais fizeram isso, e as mães fazem isso, quando vai corrigir um filho, você fala, olha, eu vou te corrigir porque você fez isso. Então, eu não estou te batendo de graça, não estou te corrigindo de graça. Batendo não, corrigindo de graça. Eu não estou te punindo porque eu quero te punir, porque eu acordei dizendo assim, vou te punir. Mas você é o culpado disso, porque você desobedeceu uma ordem que eu tinha dado. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? A gente diz a eles, você só está colhendo o que você plantou. Quem planta perversidade vai colher perversidade. Quem planta ódio vai colher ódio. Quem planta amor vai colher amor. Quem planta misericórdia vai colher misericórdia. Então, o profeta está alertando esse povo, dizendo, vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Então, este povo é convidado ao arrependimento. É convidado a se arrepender. Quando nós olhamos para Oséias e temos que enxergar o Novo Testamento nisso, há poucas citações, tá? Não há muitas citações do texto de Oséias, ou do livro de Oséias. Ele é pouco citado. A citação de Oséias 11:1, ela se encontra em Mateus 2:15. Vamos ler lá? Mateus 2:15. É a citação paralela ao do profeta Oséias, quando o evangelista Mateus ele vai introduzir o pensamento ali do capítulo 11. O capítulo 11 de Oséias, o capítulo 11, logo no começo diz, ouvindo Israel, quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Capítulo 2, versículo 15 do Evangelho de Mateus, vai dizer, então, a mesma coisa, vai dizer assim, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então veja, a mesma citação lá de Oséias, capítulo 2, capítulo 11. O capítulo 9 de Romanos e o capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro, vão fazer referência ao nome dos filhos de Oséias, destacando o significado deles e aplicando-os à igreja. Vamos ler, seu Dino, por gentileza, Romanos capítulo 9, e Kátia, por gentileza, 1 Pedro 2:10, para a gente poder comparar aí. Aqui a narrativa dos filhos, lembra? O nome dos filhos de Oséias tem significados para a situação que o povo estava plantando referente ao seu pecado contra Deus. Vamos ver então, Romanos capítulo 9, 25 e 26. A mesma citação que nós demos semana passada. Deus dava o filho e diz, olha, agora põe o nome dele de não meu povo. Não meu povo. Então, uma citação. 1 Pedro 2:10.
A citação do texto de Oséias, onde o Senhor está dizendo: vocês não eram meu povo, mas agora vocês são. Agora a misericórdia chegou sobre vocês. O capítulo 13, 14 de Oséias, né, 13, 14, é citado por Paulo, ou faz referência a esse texto, para referir a vitória de Cristo sobre a morte na cruz. É o capítulo 1 Coríntios 15, 55, pedi para a Estela ler para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55, que é onde o apóstolo Paulo vai citar isso. Né? Vejam só, em Oséias 13, 14, diz: eu remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Agora, Coríntios. Vejam só, citação direta. Então, o livro de Oséias, embora ele seja pouco citado, ou pouquíssimas citações, mas são citações pontuais e importantes para dizer, primeiro, o estado em que a igreja, que o povo de Deus estava quando não era seu filho, e que Deus, então, através do seu filho Jesus Cristo, venceria a morte e traria redenção àqueles que não eram seu povo, mas que agora o Senhor traz para si e os faz seu povo novamente. Podemos usar o casamento de Oséias de uma forma alegórica, tá? Vendo a imagem do casamento humano, que representa a aliança entre Deus e seu povo. Essa era a ideia, tá? Do casamento de Oséias, era mostrar que existe uma aliança entre Deus e o povo, assim como existe uma aliança humana entre o homem e uma mulher que estava sendo desrespeitada, não estava sendo cumprida pela Gomer. Então, o Senhor está mostrando para aquele povo, assim como essa mulher não está cumprindo a aliança, ela está desonrando o casamento, vocês também estão desonrando e não cumprindo a parte de vocês nesta aliança. Então, a aliança que Deus fez. Então, em Efésios 5, 22 ao 33, nós temos o maior desenvolvimento explícito dessa alegoria de casamento aplicada à igreja. O capítulo 5 de Efésios vai falar da família, né, e especificamente ali do casamento, o papel da mulher, o papel do homem, essa aliança que é constituída entre esses dois. E o casamento de Oséias é para mostrar que esta aliança está sendo descumprida e é por causa disso. Né? Ou veja só, eles estavam adorando outros deuses, ou seja, idolatrando outros deuses, descumprindo então o mandamento, eles estavam insensíveis quanto ao cumprimento das leis, das demais leis, sejam elas cerimoniais ou aspectos cultuais, mas principalmente este povo estava violando a aliança entre eles e Deus. E o casamento foi justamente para mostrar isso. Algumas referências messiânicas desse livro, tá? Além de Oséias 11:1, que é chamado, que é citado por Mateus 2:15, tornando este versículo uma referência messiânica, outra referência importante se encontra em Oséias 3:5, na qual Davi representa a linhagem davídica do rei Messias, né, que viria e do qual o povo se aproximaria tremendo, como se aproximando do Senhor. Então, essa citação do capítulo 3, conforme nós lemos semana passada, vai apontar para a linhagem prometida através do rei Davi. Lembrem-se, né? Nós falamos isso no estudo de Salmos, que o próprio rei Davi entendia de que ele era um rei representativo do rei maior de Israel. Isso é muito curioso na história de Davi. Não à toa, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia que ele era um rei humano que representava o verdadeiro rei do povo, que era o Senhor. E então, através disso, através da geração de Davi, há a promessa de que a linha dele, a continuidade do trono não vai cessar, os descendentes de Davi foi perpetuada, e viria dessa linhagem
o rei supremo, o verdadeiro rei que colocaria todas as coisas debaixo dos seus pés. Colocaria Satanás debaixo dos seus pés e colocaria todas as coisas em harmonia para que ele governasse. Então, vemos ali Oséias relembrando isso. O Senhor prometeu, povo. É como se Oséias estivesse falando assim, de forma bem clara e bem transparente. Vocês sabem, né? Nós temos uma linha que vai vir Davi, vai vir um rei verdadeiro que vai nos libertar de todo jugo, que vai nos libertar de todas as opressões. É este rei que nós estamos esperando. É este o redentor verdadeiro de Israel. É este verdadeiramente o rei em que nós estamos esperando. O Messias que viria e que então o povo tremeria, né, se aproximando do Senhor. Sábios? Eu acho que é pilha aqui, né? Então, nós vemos essas referências. Tem mais uma referência para a gente ver que Oséias nos traz para o nosso crescimento espiritual. Nós vemos que Oséias também ensina a respeito do amor infinito de Deus. Como eu disse lá no começo, Oséias é o livro da paixão de Deus pelo seu povo. É o Deus que ama mesmo esse povo andando por caminhos ruins. Mesmo esse povo desonrando a aliança, é o Deus que ama. E o capítulo 11, como eu disse para os irmãos no começo do culto, é lindo. É lindo. Se os irmãos puderem ler depois em casa isso, versículo a versículo, fazendo as suas anotações, é para a gente chorar em cima dessas letras. Vendo como Deus ama esse povo. Como Deus relata, olha, Deus está dizendo, diferente de nós que atraímos pessoas que nós amamos de maneiras supérfluas e rasas, olha como Deus atrai esse povo. Deus diz, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Isso é um ato de amor de Deus sublime. O Deus Todo-Poderoso, ele então está dizendo, eu me inclinei para dar de comer a vocês, porque eu os amo, eu os quero puro e santo. Então, nós vemos o livro de Oséias fazer isso, mostrando a mensagem que desafia e impulsiona a evangelizar, a demonstrar semelhante amor às pessoas e resgatá-las. Oséias nos vai ajudar a entender isso, que nós precisamos amar a todos como Deus ama a nós. Assim como Deus nos ama, nós devemos amar as pessoas. Amar aqueles a quem Deus ama. E nós precisamos ter isso no coração, irmãos. Nós chegamos a um ponto da história da humanidade em que a insensibilidade tomou tanto conta de nós que nós passamos a odiar aquilo que Deus ama e passamos a amar aquilo que Deus odeia. Nós invertemos o quadro. Nós precisamos amar aquilo que Deus ama. E Deus ama aquilo que Ele criou. Deus odeia o pecado. Deus não tem relação nenhuma com o mal. Deus se aborrece dos falsos, dos hipócritas. Do homem violento, do homem sagaz, daquele que maquina o mal. O Senhor se aborrece, o Senhor tem nojo disso. O Senhor, Apocalipse chega a dizer que aquele que é insensível, aquele que é morno, o Senhor chega a ter ânsia de vômito por causa da insensibilidade que a humanidade tomou. Então nós precisamos olhar para Oséias e olhar esse amor de Deus e passar a amar o próximo como o Senhor também o ama. Oséias faz jus ao que o apóstolo Paulo diz. O amor de Cristo nos constrange. Está lá em 2 Coríntios. Nós precisamos olhar para o amor de Deus, e esse amor de Deus, ele é tão grande que ele tem que nos constranger. A olhar para como Deus nos ama, você tem que ser constrangido e dizer assim, meu Deus, como o Senhor pode me amar? Esse caco de barro, esse trapo de imundícia, esse vermezinho da qual as Escrituras nos escrevem, Deus ama de forma incondicional. Deus ama de uma maneira tão espetacular, tão gloriosa,
que excede o nosso entendimento a ponto de dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para levar sobre ele as nossas dores, para ser motivo de chacota e riso, quando na verdade éramos nós quem deveríamos estar lá. Por causa desse amor, esse amor tem que nos constranger, tem que nos fazer nos sentir realmente diferentes de como somos. E como diz o texto, nos fazer tremer diante do Senhor. O profeta mostra que nada pode apagar o amor divino e apela a nós para que anunciemos esse amor pela proclamação do Evangelho. Meus irmãos, eu disse aos irmãos que eu estou lendo um livro, de David Wilkerson, A Cruz e o Punhal, e na página de hoje que eu li, mostra esse pregador que tinha sua vida na sua cidadezinha pequena, lá com a sua vida tranquila, que não precisava ir para a grande Nova York, mas ele, diante das gangues, de meninos mau elementos, onde tinha ali traficantes, homicidas, gente de perversão sexual, e ele então sobe numa banquetinha, e ele então prega o evangelho, e aí ele então chama os chefes daquelas gangues, e eles dizem, em forma debochada, o que ele queria. Ele falou assim, olha, eu quero dizer que Deus ama vocês assim como vocês são. Deus sabe que vocês são traficantes, bandidos, que vocês são homicidas, que vocês são pervertidos sexuais, mas Deus ama vocês. E aquela mensagem de David Wilkerson fez com que os dois, presidente e vice-presidente daquela gangue, dobrassem os joelhos diante de todos os componentes daquela gangue e da outra gangue. Imagina, os cabeças dobraram o joelho e ali, vou usar a expressão que nós não usamos, mas a expressão que ele usa, aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmãos, quem é que pode fazer um déspota, um homem vil e pecador, uma mulher depravada, se dobrar e dizer, eu quero Jesus? Senão o amor de Deus por eles. Eu tenho dito isso também, eu tenho dito muitas coisas, mas isso eu tenho dito também. Nós não podemos privar essa mensagem às pessoas. Nós temos que dizer a elas que Jesus as ama. E Jesus não as ama porque elas são boazinhas, porque elas praticam boas obras, porque elas não pecam, porque elas são pessoas exemplares. Não. O Senhor as ama porque Deus escolheu amar. A transformação, a santificação, a purificação, a libertação dos vícios e dos maus caminhos, é o Espírito Santo quem vai fazer na vida daqueles a quem Deus ama. Nós precisamos mostrar esta mensagem, porque é isso que o livro do profeta Oséias nos ensina e nos traz. Concluindo, meus irmãos, o estudo dessa noite, a mensagem de Oséias para Israel é a mensagem que nós temos que transmitir. É a mensagem não somente de Oséias, mas deve ser a mensagem da igreja, que ela não é, a priori, ela não é sobre condenação e tristeza. Não é, embora nós vemos Deus levando aquele povo cativo, Deus repreendendo aquele povo, Deus admoestando, Deus indo para cima daquele povo, mas não é a mensagem principal do livro de Oséias. Não é sobre disciplina, não é sobre a ira de Deus, não é sobre a condenação, sobre o opróbrio que aquele povo estava, a tristeza, mas é sobre o amor de Deus. Não é isso, não é assim que o livro começa? Oséias, pega uma mulher adúltera, case-se com ela. Ela tem um filho, case-se com ela de novo, fique com ela, continue com ela. Não importa se o filho é seu ou não, continue com ela. Ela vai, adultera de novo, continua com ela. Mais um filhinho, continua com ela. Deus mostra, e Oséias tem que amar aquela mulher. Nisso o povo está vendo o quê? Não um bobão, não alguém que está sendo feito de palhaço, está sendo exposto, está sendo constrangido, não. É para mostrar, Deus nos ama. Apesar da nossa idolatria, Deus nos ama.
Apesar da nossa quebra da aliança, Deus nos ama. Apesar da gente ter se prostituído com os balaíns, com os deuses das nações vizinhas, Deus nos ama. E essa é a mensagem para nós hoje. Nós mentimos no dia de hoje? Mentimos. Mas Deus nos ama. Nós fazemos maus negócios? Fazemos. Temos enganado pessoas? Temos. Mas Deus nos ama. Nós temos quebrado o nosso elo com Deus muitas vezes? Temos. Mas Deus continua nos amando. Nós temos sido infiéis com o Senhor? Temos sido, meus irmãos. Mas Deus continua nos amando. E não só nós que somos filhos do Senhor, em que sabemos que a palavra diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o homem, que nos perdoa de todos os pecados, mas também aqueles que estão lá fora. Os drogados, são drogados? São. Estão errados? Estão. Estão no pecado? Estão. Mas Deus os ama. As prostitutas estão vendendo o seu corpo? Estão. Estão se prostituindo? Estão. É errado? É errado. Tem futuro nisso? Não tem. Mas Deus as ama. Os viciados em álcool, em drogas, em outras coisas, em outros vícios, são viciados. É errado. Vão ser prejudicados por isso. Mas Deus os ama. E nós não podemos deixar de amá-los, porque Deus os ama. Assim como Deus nos ama e nos amou um dia, nos libertando daquilo que nos prendia no pecado. Oséias mostra o grande, sublime, maravilhoso, incompreensível amor de Deus pelos seus eleitos. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor que mostrou e usou Oséias como exemplo para mostrar a sua relação com o povo a quem ele ama, nos ajude também a compreender e nos ajude a refletir sobre esse grande, sublime amor que ele tem pelo seu povo. É isso. Quem é sábio, entenda. Quem tem discernimento, que os conheça. Porque os caminhos do Senhor são retos. E os seus justos andarão neles, e os transgressores, eles tropeçarão nas suas próprias transgressões. Que Deus nos ajude a olhar para o seu amor e voltar para o caminho de retidão, de justiça, o caminho de paz.